Eu vivo na casa do Pai, pois é lá que eu encontro bem. Vou caminhando para o meu paz, na estrada comprida que vem. Me encontrar com missões difíceis, mas com forças vou vencer. Para que Deus não fique triste, pois o bem eu vou fazer. Eu vivo na casa do Pai, pois é lá que eu encontro bem. Vou caminhando para o meu paz, na estrada comprida que vem. Me encontrar com missões difíceis, mas com forças vou vencer. Para que Deus não fique triste, pois o bem eu vou fazer. Para que Deus não fique triste, pois o bem eu vou fazer. Senhor Jeová, Deus dos céus e da terra, e toda espiritualidade amiga, irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Pai, na certeza de que o Senhor rege a nossa vida e que sabe de todas as coisas, sabe o melhor para cada um de nós, é que estamos aqui, reunidos, pois sabemos o quanto a nossa doutrina espírita nos faz crescer espiritualmente e em nossas ações. O quanto compreender melhor a vida espiritual nos faz mais fortalecidos e preparados para as nossas provas, nossas expiações. Mestre divino, Tu és o melhor alimento. Só em Ti encontramos a fortaleza para o dia, o melhor proceder, a certeza de dias melhores e guia de caminhada, o nosso escudo de todas as horas. Esteja conosco, Senhor, neste momento de estudo. Ajude-nos a compreender a palavra e auxilie com as Tuas luzes celestiais a nossa irmã responsável pelo estudo desta noite. Permaneça em nós, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. A leitura do nosso Evangelho está em Lucas, capítulo 10, versículo 23 e 24. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Que assim seja. Boa noite novamente àqueles que chegaram durante a nossa oração e o nosso hino. Gostaria de fazer um pequeno comentário desse versículo, colocado pelo nosso irmão José Martins, um trecho de Lucas, que é sobre aproveitar as oportunidades que nós temos. Nós temos nessa encarnação uma oportunidade muito importante, e em várias vertentes. Nós temos a oportunidade de estarmos nessa transição que nós estamos passando e de estarmos aproveitando esse período para nos melhorar. E temos a oportunidade que de fato poucos têm e que muitos gostariam de ter tido e não têm, de ter o contato que a gente tem não só com a palavra do Cristo, que já é muito,
que já é o suficiente, a gente ainda tem um plus, né? A gente ainda tem um mais, que é esse contato tão íntimo, tão próximo com a espiritualidade. E além disso tudo, além de toda oportunidade que a gente sempre teve de estudo e de trabalho na casa, mesmo com a casa fisicamente fechada, nós continuamos com essa oportunidade. E para muitos, como é o meu caso, que não moro atualmente em Campos, para muitos até uma oportunidade de estar muito mais próximo ainda do trabalho e dos estudos. Então, fica aí essa reflexão para a gente, né? Muitos gostariam de ter essa oportunidade, muitos gostariam de ver o que a gente vê, muitos gostariam de ouvir o que a gente ouve, de ter esse contato íntimo com a palavra do Cristo, com os estudos e esclarecimentos do que o Espiritismo nos traz. E, infelizmente, seja por dificuldades realmente da vida que essa pessoa tem que lidar por enquanto, ou seja, até mesmo por um pouco de ociosidade, acabam não tendo esse contato. Então, é um momento realmente que a gente tem de uma grande oportunidade e, além disso, também é uma oportunidade da gente trabalhar esse sentimento de gratidão que as pessoas hoje falam tanto e de maneira tão vulgar, né, no sentido da palavra, de falar qualquer coisa gratidão, e acho que esquecem de refletir o que é gratidão, o sentimento de gratidão, né, real. Enfim. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, no capítulo 4, que está falando da pluralidade das existências. E nós vamos entrar hoje no tópico Sexo nos Espíritos, na pergunta 200. Lembrando sempre, irmãos, que o nosso chat está aqui disponível para qualquer dúvida, comentário, quem quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Pergunta 200, Kardec pergunta aos irmãos: os espíritos têm sexos? Os irmãos nos respondem: não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Como nós estudamos já desde o início, todos nós somos criados, enquanto espíritos, em igualdade. Todos simples e ignorantes em igualdade. E nós podemos ver que esse princípio da igualdade parte até dessa... como posso dizer, né? Nesse item, né, do sexo, do gênero. Até nisso nós somos criados todos iguais. E o que determina isso para a gente é realmente o processo do encarne. É estar na carne que vai determinar. Como nós vamos ver à frente, de acordo com a nossa necessidade, da nossa vivência, é que vai determinar qual é o gênero que nós vamos habitar, né? Que o espírito vai habitar um corpo de qual gênero, dependendo da necessidade daquele momento. E eu achei muito interessante também que os irmãos colocam com relação à pergunta, né? Os espíritos têm sexo, os irmãos colocam não como o entendeis. Se a gente parar para observar, mais uma vez parte daquela premissa de que nem tudo a gente tem um entendimento. Ou a gente está preparado para entender. Então, se de alguma forma há alguma distinção, a gente nem consegue entender ainda. A gente pode observar que os irmãos colocam aqui que o sexo depende do organismo, mas que, de qualquer forma, não é como a gente entende com relação a gênero no espírito.
mas ratificando, né, que o que determina, no caso, é o corpo físico e a necessidade também desse espírito do que tem que passar. Pergunta 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Então, por exemplo, o meu espírito hoje, que anima um corpo feminino, ele pode, numa próxima encarnação, ou até mesmo numa encarnação anterior, ter habitado um corpo masculino? Sim, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, não há distinção. Todos nós espíritos, podemos habitar, seja um corpo feminino ou um corpo masculino. 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Quando errante, ou seja, o espírito na erraticidade, desencarnado, na espiritualidade, qual é a preferência dele? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. Vai depender das provas por que haja de passar. Então não vai haver diferença. Às vezes o espírito, por algum motivo, e geralmente espíritos que têm mais dificuldade em aceitar o reencarne ou a aprovação que tem que passar, pode até ter alguma barreira quanto a isso, né? Algum receio quanto a isso. E querer optar por um gênero ou por outro. Mas isso não importa, já que ele vai ter que cumprir a prova pela qual ele tem que passar e, dependendo, ele vai ter que vir, seja no corpo feminino ou masculino. Então aqui os irmãos nos esclarecem. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia o que sabem. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então os irmãos deixam aqui claro a necessidade que nós, enquanto espíritos, temos de passar pelas duas experiências. Porque só quando a gente está, digamos, na pele, né, do outro é que a gente sabe como que é, né? Para mim, por exemplo, que sou mulher, só eu e outras mulheres, né, conhecemos as dificuldades que é ser do gênero feminino, que é ser uma mulher, e só um homem também entende as dificuldades de ser um homem, né? E para os dois gêneros também as responsabilidades, enfim. Então, há essa necessidade de passarmos por esses dois gêneros, para, enquanto espíritos, compreendermos isso e aprendermos também, e até mesmo entender, atender também a demandas de encarnações passadas, né, que porventura nós deixamos para trás. Por vezes algum homem que tenha necessidade de vir como mãe, avó, irmã, e vice-versa, uma mulher que tenha necessidade de que em algum momento, vamos supor, abandonou o seu pai, abandonou o seu avô, ou seu filho, enfim, e ter que vir como homem para poder sentir também aquela dificuldade, saber como que é passar por aquilo enquanto homem. Enfim, todas essas diferenças que nós sabemos, né, que socialmente falando aqui na Terra existem sobre ser homem ou sobre ser mulher e as responsabilidades que cabem a cada um. De maneira, quando nós falamos de maneira natural, né, como nós vemos que é natural que cabe à mulher o papel de mãe,
Isso não quer dizer que pais sozinhos não possam criar seus filhos de maneira exemplar. Nós temos exemplos, nós temos um grande exemplo na nossa casa, não precisamos nem discutir isso. Mas com relação ao parto, a amamentação, tem coisas que de fato só uma mulher vai conseguir sentir, como também tem coisas que só um homem vai conseguir sentir, principalmente com relação à cobrança social, de responsabilidade, enfim. Então é necessário que nós estejamos nessas duas partes, né, dessas duas formas, para compreendermos melhor. E até mesmo para termos mais compaixão e mais entendimento com relação aos nossos, sejam nossos filhos, nossos familiares, também como os nossos amigos, né? Saber ter aquele olhar mais fraternal com relação às dificuldades da outra parte. Irmãos, como já disse, qualquer dúvida, por favor, coloquem aqui na nossa caixinha. A Inês está perguntando aqui, como existem ainda muitos homossexuais que sofrem com discriminação? Isso seria uma prova? Uma prova de outra encarnação que por algum motivo falhou? Inês, primeiro que discriminação, seja por opção, seja por sexualidade, seja por gênero, por raça, por religião, a discriminação ela já nós sabemos que é errada, muito errada. Nós não temos não é nem a capacidade, nós não temos o direito de julgar. Há estudos espíritas que nos explicam da dificuldade desses irmãos de aceitar esse novo corpo, que por vezes pode ser que aquele homem já esteve num corpo feminino e ainda carrega muitos resquícios dessa vivência e vice-versa. De qualquer forma, não nos cabe julgar isso, né, o comportamento das pessoas no geral, não só deles, das pessoas no geral, e se isso seria uma prova. Olha, é uma aprovação a se passar, até porque ele já está passando por uma aprovação, essa pessoa já está passando por uma aprovação que era estar nesse novo corpo e ter que lidar com esse histórico, e ter que se desvencilhar desse histórico, né, vivenciar esse novo corpo. E além disso, sim, vai ser uma grande provação passar por isso, sofrendo também esse tipo de preconceito, né? Mais uma vez, o que cabe a gente sempre é respeitar a opção do outro e nunca nos posicionarmos como acusadores ou apontadores, né? O Cristo já nos mostrou com relação à mulher adúltera, a prostitutas, que não nos cabe o julgamento. E sim, abraçar e tratar aquele irmão como nós faríamos como qualquer outro, né? Então, é uma prova de uma outra encarnação, sim, que ele está passando por esse resquício que ele vem carregando, que haveria essa necessidade dele estar num corpo, seja feminino ou masculino, e como ele ainda carrega esse resquício de um gênero anterior, ele não consegue se desvencilhar. Sim, é maravilhoso fazer parte dessa doutrina. Não, por todo o esclarecimento que ela nos dá, e também porque, não só pelo esclarecimento que a doutrina nos dá, mas eu acho que principalmente que é o ponto, né, o essencial do cristianismo primitivo, é a noção de caridade e de compreensão com o outro. Porque a gente demanda muito isso do outro.
A gente demanda muito que as pessoas entendam o nosso posicionamento, que é, porque eu sou assim, as pessoas têm que entender que eu sou assim. A gente demanda muito do outro e a gente esquece de olhar para o outro. A gente não quer que os outros demandem da gente. Então a gente quer sempre ser compreendido, a gente quer sempre ser ouvido. E a gente esquece da prática da caridade, que é fazer isso com o outro, pelo outro. Então, uma das coisas muito bonitas, né, de muitas que o Espiritismo nos traz, é o esclarecimento que torna mais fácil para a gente a compreensão e a prática da caridade, desse olhar para o outro. Não estou dizendo que a gente não erra ainda, que a gente ainda não olha, por vezes, condenando o outro, mas que a gente consiga, com análise, com racionalidade, tirar essa cortina dos nossos olhos e compreender que, assim como esses irmãos, muitos outros também passam por dificuldades. A gente tende a condenar as pessoas por tantas coisas, por religião, por sexualidade, e até por cor, que nem cabe mais isso hoje, né? E ainda assim fazem, por renda, e a gente esquece de olhar para a gente, né? Acho que isso é ótimo no Espiritismo. Mostrar que antes da gente olhar para o outro, condenar o outro, a gente tem que olhar para a gente, pensar que a gente já fez isso, já pode ter feito. Então, sim, a nossa doutrina é ótimo fazer parte dela, porque é uma fé raciocinada, sim. A gente tem que pensar. Não é só aquela credulidade de olhos fechados. Você crê, mas você tem o uso da razão para te pautar, né? Eu espero que tenha esclarecido. Se for mais alguma dúvida, por favor, pode colocar aqui, tá, Inês? Bom, parentesco e filiação, na questão 203. Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem, mais tarde, adicionar a vida moral. Então, os pais só conseguem transmitir aos filhos a parte genética ou... que bom. Só conseguem transmitir aos filhos a parte genética ou transmitem também, de alguma forma, a moral. Somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Ou seja, só a nossa parte física, genética, pois a nossa alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Isso é muito comum e nós vemos muito casos em que as pessoas, um filho, não tem nada a ver com o resto da família, as pessoas até apontam como ovelha negra, né? Seja porque a pessoa tem uma moral muito diferente para o lado positivo ou para o lado negativo, né? Tem gente que a gente vê que assim é ponto fora da curva, né? Não cabe ali e ainda assim teve a mesma criação que outros irmãos e é muito diferente. Então, que prova, mais uma vez, a individualidade dos espíritos. Que só o que nós carregamos dos nossos pais, de fato, é a parte genética, física. A parte moral, nós carregamos a nossa e que ela é lapidada ao longo das encarnações. E como nós vamos ver aqui no estudo, que também faz parte do papel dos pais, né? De desenvolver e de nos colocar nos trilhos, digamos assim, essa parte moral. 204. Já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e em alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então,
na nossa família mesmo, né, nós vemos assim, que às vezes nós temos uma simpatia muito forte com um tio, uma tia, um primo, e que não temos tanta ligação, vamos supor, com o pai, com a mãe, como temos com esse tio ou com essa tia. Ou às vezes tem algum amigo que a gente tem uma ligação muito forte e que você não tem nem com a sua família, assim, né? Por exemplo, tem casos de amigos que para mim são como irmãos, e eu nem tenho irmãos, mas que para mim a minha conexão com eles é muito maior do que com primos, por exemplo. Então isso só se explica, nós só conseguimos explicar realmente com essa corrente que a gente vem formando ao longo das nossas encarnações, né? De conexões ao longo dessas encarnações que a gente vem passando já por muito tempo. (205) Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, ao fazê-los recuar às existências anteriores. Então, nós vemos aqui, olha que até falta de argumento, né? Dizer que a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família. Se a gente parar para pensar, como vai destruir uma coisa, uma conexão, se nós estamos tão ligados que por vezes é necessário retornar na Terra com essas mesmas pessoas, seja não só como pai, como mãe, como filho, mas com outras conexões, como esposo, como amigo, vó, avô, professor, enfim, com pessoas que a gente tem que desenvolver uma conexão ampla ao longo das nossas vidas e nós precisamos sempre olhar atentamente que a maior parte das pessoas que passam no nosso caminho, elas têm um porquê de estar passando ali. Não é algo aleatório, né? As coisas acontecem, nós conhecemos e nos conectamos com pessoas por uma necessidade. Não é algo randômico, né? Que aconteceu e eu tenho uma conexão muito forte com uma pessoa que eu encontrei numa fila. E aqui vai ter gente que vai se identificar. Encontrou uma pessoa numa fila e virou amiga, irmã, e hoje desenvolve um trabalho. Então, assim, nada é aleatório, nada é sem uma explicação. Né? Esses laços, eles não se rompem, por mais que exista o processo de reencarnação. Muito pelo contrário. Através do processo de reencarnação, a gente vai fortalecendo esses laços. Tanto pela maneira positiva, como, por vezes, infelizmente, pelas nossas imperfeições ainda, de maneira negativa. Né? E vai se tornando necessário voltar mais vezes para quitar alguns débitos, né? Então aqui os irmãos nos respondem. Ela os amplia, não os destrói. Baseando-se o parentescos em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no nosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Então, olha, como eu estava falando, né, a gente carrega isso, a gente forma esse laço e carrega ao longo das nossas encarnações. Não é algo que se dissipa e que pode estar em qualquer um, como foi colocado aqui. Não é algo que vá se desfazer. E quando, infelizmente, por vezes nós encontramos com pessoas que têm uma participação ativa na nossa vida, por algum motivo a gente rompe laços com ela, e deixamos de ter contato, enfim, isso logicamente vai nos trazer novamente uma necessidade
de reencontrar essas pessoas. Seja um amigo, pai, mãe, um familiar, filho. Vai haver de novo essa necessidade de estarmos numa nova encarnação juntos, por vezes em posições diferentes, não só em posições genéticas diferentes, mas em posições sociais diferentes. Mas sempre com essa necessidade, seja para passar por uma prova, espiar alguma coisa, para desenvolver um trabalho, uma missão. Os espíritos aproveitam desses laços para podermos desenvolver trabalhos, né? Para quem lê os livros do André Luiz, é muito corriqueiro vermos mães, pais, filhos que se dispõem em missão a reencarnar numa família para levar socorro, ajuda a algum familiar, para que essas pessoas consigam dar seguimento, passar por provas, expiações nas quais elas estão falhando na encarnação. Então, até depois, durante a erraticidade, que esse espírito já tem uma consciência, por vezes até mais desenvolvida do que aqueles que estão encarnados, a espiritualidade aproveita desse tipo de laço para continuar o trabalho, para dar continuidade, para aproveitar esse laço para desenvolver esse trabalho de resgate do outro que está falhando na sua encarnação. Na 205A. No entanto, essa doutrina diminui a importância que alguns atribuem à sua genealogia, visto que cada um pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que tenha vivido em condição muito diversa. Então, ele está colocando aqui um questionamento como se a doutrina da reencarnação pudesse diminuir a importância da parte genética, visto que cada espírito possa ter pertencido a uma outra raça ou a um outro segmento social. Então os espíritos nos colocam. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria das pessoas venera em seus antepassados são os títulos, a posição, a fortuna. Um que se envergonharia de ter como ascendente um honrado sapateiro, se gabaria de descender de um nobre devasso. Mas, digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, pois Deus não regulou as leis da natureza segundo a vontade deles. Então, o que os irmãos nos colocam aqui e também que a gente consegue trazer para a nossa realidade. Porque, mais uma vez, o importante da doutrina espírita, além da gente ter a compreensão do que é colocado aqui, é pensar também como a gente aplica isso para a nossa realidade hoje. O que os irmãos colocam aqui, que a gente tem orgulho dessa parte genética, né, de quando eu tive um avô que teve posses, uma mãe que teve alguma ascensão social. E o que a gente tem que parar para refletir é que, além disso ser um orgulho, como é colocado aqui pelos irmãos, né, o que nós temos que valorizar é o que aquela pessoa deixa, e aí nós podemos até falar sobre nosso processo de desencarne, que às vezes a gente quer ter tanto, e quando a gente desencarna, o que fica foi o que a gente fez pelo outro, e não o que a gente teve, né? Nós somos lembrados de maneira afetiva pelo que a gente fez, não pelo que a gente tinha. E, por exemplo, quando a gente lembra, eu lembro da minha avó. Eu não lembro o que minha avó tinha, não tinha. Eu lembro que eu ia para casa da minha avó e ela queria fazer tudo que eu gostava de comer, como ela me tratava bem, como ela era carinhosa comigo. As minhas memórias são as memórias afetivas que a gente carrega. E não
se minha avó tinha um anel, se minha avó não tinha um anel, sei lá, não faço ideia. Mas o que a gente carrega da pessoa quando ela desencarna é isso. Então, além da gente ter essa ideia de querer carregar esse orgulho, né, de exaltar o que a pessoa foi socialmente falando, se a gente parar para pensar, a quantidade de mazelas que nós carregamos, né, durante o século XIX e XX, por conta desse orgulho genético, racial, olha o que nós vivemos um processo de escravidão, por acharmos que brancos eram superiores e negros inferiores. Então nós dividimos as pessoas por raça. Não existe, gente, a gente é uma raça só. Não tem que ter orgulho porque fulano foi imperador, meu tio foi imperador. Tem que ter orgulho do que meu tio fazia, de como ele foi, como ele tratou as pessoas, né? E essa exaltação genética nossa nos leva a isso. Olha quantos anos, e aí nós podemos colocar milênios, todos somos cidadãos dos céus, e nós podemos colocar milênios aí que os judeus são perseguidos. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a primeira história que Moisés conta é uma diáspora judia, porque eles são perseguidos por ser uma raça, e eles são perseguidos até hoje. Então olha quantos anos, e que eu não vou entrar nas condições, nem nos motivos da perseguição, mas olha quantos anos nós perseguimos uma raça por conta do que a gente coloca como uma raça, né? Somos todos da mesma raça, e que nós perseguimos também por religião. Nós, que eu digo no geral, né? O mundo. Por religião. E quantas pessoas passaram por um processo de sofrimento durante o século XX, por exemplo, com o nazismo, por conta de achar que o outro era geneticamente inferior, porque era de uma religião inferior. Então, essa distinção que a gente dá por conta de genética nos arrasta aí num histórico muito longo de problemas, de fazer mal ao outro, de nos considerarmos superiores por sermos de uma raça tal, de uma religião tal. E até hoje nós acabamos tendo esse problema estrutural de nos sentirmos socialmente melhor do que o outro por cor, por religião, por local onde mora, por país. Então, e até mesmo na nossa cidade, a gente tem mania de falar assim, porque fulano mora, né, Campos, fulano mora no Flamboyant, eu não sei quem mora na comunidade, não sei aonde, lá na favelinha. Eu falo assim, gente, não tem nem por que haver essa distinção, né? O nosso problema é em conseguir enxergar o outro como igual. Nós somos todos iguais. Novamente, nós somos criados na mesma condição, simples e ignorantes. Isso aqui que reveste a gente é só uma matéria. Não cria distinção de ser superior ou inferior. O que nos faz um pouco mais avançados e esclarecidos é o nosso desenvolvimento espiritual. Mas quanto mais avançado, mais esclarecido a gente mais a gente consegue olhar para esses outros irmãos que a gente considera inferior, que nós consideramos inferiores, com fraternidade, e não conseguimos nem enxergar essa linha de divisão. Porque a gente enxerga que o outro ainda precisa avançar em alguma coisa, e que nós somos instrumentos na caminhada do outro para auxiliar. Então, termos muito cuidado com essa distinção que as pessoas tendem a fazer por conta de genética, de suposição de raça. Né? Na Índia, até hoje, as pessoas ainda vivem, grande parte, com um sistema de castas. Lógico, um movimento para que isso acabe, para que isso vem se tornando obsoleto, mas ainda há essa divisão. A África do Sul sofreu anos com o sistema do apartheid, que era porque pessoas eram brancas e outras negras. Então,
essa parte que a gente tem realmente de achar que uma parte genética é melhor do que a outra, é como foi colocado aqui pelos irmãos, puro orgulho. E nós temos que ter muito cuidado com o nosso discurso que a gente usa no dia a dia, para não condenar o outro por qualquer que seja a distinção física. Nós somos todos iguais, todos merecedores de respeito. Na questão 206. E aprendermos também, perdão, antes de entrar no 206, e aprendermos a valorizar os atos das pessoas, e não o que elas são, né, que demonstram fisicamente, mas aprender a valorizar os atos delas, né, que é o que vai ficar aqui de lição para a gente. Questão 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja uma coisa ridícula? Os irmãos respondem: de modo algum, pois devemos considerar-nos felizes por pertencermos a uma família em que encarnam espíritos elevados. Com certeza, né? Há pessoas na nossa família que se destacam, né? A gente olha e a gente consegue sentir, né? Que, como eu falei inicialmente, aquele ponto fora da curva se sobressai, não tem muito a ver, não tem muito a ver com aquela família e se destaca de maneira muito positiva. Então nós temos que nos sentirmos muito felizes por termos uma pessoa assim. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso consagram menos afeição aos que lhe estão ligados pelos laços da família, pois muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família por razões de simpatia ou por ligações anteriores. Há casos em que não necessariamente aqueles espíritos já foram mãe, pai, filho, tiveram essa ligação familiar tão forte, né? Há casos em que as pessoas já tiveram numa mesma missão, no mesmo trabalho, e que porventura aconteceu algo que houve necessidade dessas pessoas encarnarem nessa situação hoje. Nós conseguimos ver também, até no estudo do livro Transição Planetária, quando os irmãos se aproveitam, digo aqui de maneira positiva, né? Se aproveitam da oportunidade de pessoas que estão, por exemplo, no processo de tentar engravidar e fazem isso por laboratório, e como os irmãos aproveitam aquela oportunidade para trazer espíritos à Terra para a missão. Às vezes aquele espírito não tem nenhuma ligação com aquela família, mas a família tem uma necessidade muito grande, quer muito receber um filho. E nós vemos o trabalho da espiritualidade prévio, né, de criar essa conexão entre esses espíritos, até mesmo antes da gravidez, antes de haver uma ligação do cordão fluídico com a parte embrionária que está na mãe, né? O embrião que está na mãe. Então a gente vê como a espiritualidade vai arranjando, até mesmo quando não há essa conexão anterior, de reencarnações anteriores, mas aproveita bem e vai arranjando essas oportunidades para que os irmãos possam aproveitar. Por exemplo, desses irmãos que querem muito ter filhos e têm essa necessidade desses espíritos reencarnarem numa missão. E aí essa conexão é feita, logicamente, pela simpatia, né? Pela empatia daqueles sentimentos entre aqueles irmãos. Vou voltar aqui, porque eu me perdi. Embora os espíritos não procedam dos outros, nem por isso consagram menos afeição aos que lhe estão ligados pelos laços da família, pois muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família por razões de simpatia ou por ligações anteriores. Como a gente vê também, né, as ligações anteriores
muito comum até também dentro da nossa casa espírita, que muitas pessoas têm que estar nessa reconexão para desfazer alguns enganos anteriores, de encarnações anteriores. Mas ficais certos de que os espíritos de vossos ancestrais não se sentem nem um pouco honrados com o culto que lhes dedicais por orgulho. Mais uma vez aqui falando, né, que os espíritos anteriores, né, dos nossos ancestrais, não têm essa felicidade, nessa honraria, quando ela é feita de maneira fútil, né, por coisas materiais, por posições sociais, enfim. O mérito de que desfrutam só se refletirá em vós à medida que vos esforçardes por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente então lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, aquela pessoa que nós temos aquele orgulho de ter feito parte da nossa família, por que eu tenho orgulho daquela pessoa, né? Seja minha família, do meu ciclo de amigos, por que eu tenho tanto orgulho dela? Era por uma posição que ela ocupava ou pelo que ela deixou de lição para mim? Né? O que eu aproveitei daquela lição? Foi como nós já falamos aqui, né? O que importa é o que é deixado aqui pra gente. Quando eu falei da minha avó, por exemplo, da minha memória afetiva dela, o que ficou para mim foi a pessoa que durante a minha infância cuidou de mim enquanto meus pais trabalhavam. Então, para mim, o que fica da minha avó para mim, né? É como é uma avó. Como eu acharia bacana que muitos outros tivessem o mesmo tipo de afeto que eu tive da minha avó. Ela ficou de exemplo para mim enquanto vó. Então, o que eu guardo, né, e o que eu, se um dia porventura eu for vó, é que eu gostaria de ter, né, de ser metade do que ela foi para mim. E não do que ela deixou materialmente ou não deixou, né? Mas do sentimento, do exemplo que ela foi e continua sendo. Semelhanças físicas e morais. Em questão 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Como nós colocamos inicialmente, né, o que nós conseguimos receber dos nossos pais é material genético. A minha parte moral é minha. Eu venho carregando ao longo de outras encarnações, né, para poder melhorar nessa. Como é colocado aqui também, faz parte da missão dos pais colaborar nesse desenvolvimento moral. É colocado também no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa importância das relações familiares, não só das responsabilidades dos pais com os filhos, mas também vice-versa. 207A. De onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Então, as semelhanças morais, como nós temos conversado aqui hoje, elas podem vir das situações que nós já tivemos de convívio com os nossos pais em outras encarnações. Nós acabamos desenvolvendo juntos alguns hábitos, né, algumas rotinas com relação à nossa moral, e aqui eu não estou dizendo nem que é positivo ou negativo, mas que por vezes tanto coisas positivas quanto negativas nós podemos ter parecidos por isso, porque nós de alguma forma já estivemos juntos anteriormente, ou como a gente citou aqui no caso do livro Transição Planetária, porque nesse arranjo houve uma busca, né, os irmãos buscam uma similaridade de sentimentos
entre esses irmãos, para que esses espíritos possam vir em missão. Por exemplo, no caso do livro, não só a vontade de ter um filho era que unia esses espíritos, mas também o fato de serem casais que já tinham algum preparo, algum contato com o Evangelho e que buscavam já um desenvolvimento espiritual. Não necessariamente fossem espíritas, mas que já tinham um desenvolvimento moral que pudesse abraçar esse tipo de espírito em seu lar, nessa missão. (208) Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Os irmãos respondem: muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Eu vou pedir licença aos irmãos para fazer uma pequena leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Vai ter uma passagem durante o item Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Uma pequena passagem os irmãos nos colocam. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Olha que responsabilidade que é a paternidade e a maternidade. E que hoje é tão vulgarizada, né? É tão colocada de forma tão banalizada. Hoje, algumas pessoas, né, comentam assim: é muito difícil ter um filho hoje, tá tudo muito caro, colégio é muito difícil, quando não é caro, o público é muito difícil da gente conseguir uma vaga, é tudo muito caro, seja da parte de higiene de um bebê, até parte de alimentação de uma criança, e todo o trabalho, né, acerca da parte física, né, material que uma criança dá. E nós esquecemos que, na verdade, o que é mais difícil hoje é ajudar na construção da moral dos filhos, né? Eu sei que a parte física, a parte material, ajuda e muito a criarmos uma criança. Mas é muito complicado você ensinar uma coisa dentro de casa e quando ele chega no colégio, aprende outra coisa com o coleguinha. Porque o coleguinha vive num outro lar que não passa aquela visão de mundo correta para a criança. Criança que nós mais vemos hoje é uma criança sem limite. Às vezes eu até falo com minha mãe, eu falo assim: na minha época a senhora me olhava de lado, eu já estava com medo, já estava lá no meu canto, bem quieto. Hoje em dia as crianças pintam e tem pais que não tem nenhum controle sobre aquela criança. Além disso, também nós vemos o momento que o nosso mundo está passando, a quantidade de informação que essas crianças recebem, a quantidade também de meios de informação que elas têm acesso, e é muito difícil controlar, seja pelo celular, pelo tablet, pela televisão. A internet hoje é um recurso que a gente consegue ter acesso a muita informação boa, mas que também há pessoas que fazem péssimo uso da internet divulgando fake news, informações ruins, exaltando coisas ruins que acontecem. E das nossas crianças, elas têm acesso muito fácil a isso hoje. Muitos acessos a pessoas também, que nem sempre nós conhecemos, esteja no cursinho, depois na adolescência, então fica mais complicado ainda esse controle. Então a importância
de uma criação de base dentro de casa, para que quando essa criança comece a ter asas, né, a bater asas, e esteja aí na fase da adolescência, em que ela tem um contato social maior, e nem todas as vezes ela vai estar cercada dos pais, e é um processo natural que isso aconteça, porque também faz parte do desenvolvimento do ser humano. Nós temos que pensar nessa dificuldade que nós temos hoje, da construção da moral da criança, né? E como ela vai se desenvolver quando for um ser humano adulto. Então, mais uma vez, colocando que é muito difícil, sim, os recursos materiais hoje, está tudo muito caro, realmente, mas nós, infelizmente, nós vemos ainda muitas pessoas, quando pensam no projeto da família, olhar nessa parte sempre material. Ah, não quero ter um filho agora porque eu não estou financeiramente preparado. Gente, quantos casais não teriam uma família se assim fosse, né? Não teriam tido um filho, se assim fosse, por parte financeira. E não é isso. A maior dificuldade que a gente tem que ter em mente, e que vai ser a maior prova, realmente, é formar um ser humano, a moral de um ser humano, né? De um cidadão consciente das suas obrigações, não só dentro de casa, com seus pais, com seus familiares, mas também com a sociedade. Então, hoje, infelizmente, as pessoas ainda têm uma visão muito superficial da responsabilidade de ter um filho. E aqui eu coloco faço essa pontuação até como uma conversa com os irmãos e não como apontamento, porque eu sei que dentro da nossa casa, grande parte dos exemplos que a gente tem lá são de ótimas criações, né? Não consigo nem pensar, né, em uma família, um filho que não tenha esse tipo de segmento lá no grupo. Mas por convívio mesmo social, a gente vê ainda as pessoas terem essa forma de ver de maneira muito superficial e de maneira muito material o que é ter um filho. E é uma responsabilidade muito maior, como é colocado aqui no Evangelho. Nós temos que pensar o que nós vamos dizer, o que fizemos com o filho que tivemos, né? Olha que responsabilidade que é. E saber também que, por vezes, se aquele filho falhar, dependendo do que for, é lógico que há ressalvas, porque sabemos que os espíritos são independentes, mas saber que algum filho nosso tomou uma atitude por uma falha na nossa educação é uma responsabilidade extrema, né, muito grande. Então, pensarmos no planejamento familiar nessa parte, na parte da moral também, não só na parte material. Então, nós paramos aqui, irmãos, na questão 208. Já são 9 horas. Algum irmão gostaria de fazer alguma colocação, alguma dúvida? Gostaria de acrescentar algo mais? Caso alguém queira complementar o estudo desse tópico em casa, né, apesar dele não ter se encerrado ainda, mas o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo fala de maneira muito esclarecedora também sobre essa parte mais moral da questão da família, não só da responsabilidade dos pais com os filhos, mas também dos filhos com os pais, que é outro caso também que nós vemos hoje, que está sendo, infelizmente, às vezes banalizado, né? Mais uma vez, em detrimento de relações sociais, às vezes as pessoas colocam a família em segundo plano. Bom, já que não há nenhuma dúvida, agradeço a participação de todos, espero que tenha sido esclarecedor para todos os irmãos. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma colocação, podem fazer também lá no nosso grupo do WhatsApp.
Agradecer ao nosso mentor Paulo de Tarso, ao nosso mestre Jesus pela oportunidade do trabalho. E aos nossos irmãos colaboradores também, Ana Laura, que sempre me atende, tadinha. E ao nosso irmão José Martins, também com o nosso versículo da noite de hoje. Muito obrigado pela presença de todos, pela companhia. Desejo uma ótima semana aos irmãos. Muita paz. Vou colocar então o nosso hino de encerramento e a nossa oração. Tento me encontrar com o Senhor, me livrar dos males da dor, mas sempre algo estranho então vem, me afasta por inteiro do bem. Como é difícil conter, os sentimentos tomam você, te fazem agir, ser refém, e o desespero vai muito além. Mas tua essência, Senhor, inflame e combate a dor, liberta com luz, com amor, o mal que ainda restou. Vem, Senhor, toma por inteiro o meu ser, transborda todo amor pra valer. Como é bom sentir o Senhor me envolver. Vem, Senhor, quando estou fraco, forte estou, pois clamo bem alto teu amor. Rendido em tua luz, liberto estou. Vem, Senhor, toma por inteiro o meu ser, transborda todo amor pra valer. Como é bom sentir o Senhor me envolver. Vem, Senhor, quando estou fraco, forte estou, pois clamo bem alto teu amor. Rendido em tua luz, liberto estou. Vem, Senhor, vem, Senhor. Mestre, e assim terminamos mais um estudo. Como é fortalecedor aprender as maravilhas celestiais. Como é pacificador estar em vossa presença, recebendo teus raios de amor. Permaneça em nós, nosso príncipe da paz. Com o Senhor, a caminhada é mais leve, mais sábia, mais perfumada. Queremos sempre, Senhor, nos entregar a Ti, estar sob os Teus olhares, ouvir a Tua voz, entender os Teus sinais para uma vida melhor. Amada Mãe Maria, nossa Rainha estrelar, envolva-nos com o Teu manto sagrado. Perfume com Tuas rosas os nossos caminhos, para que sigamos a melhor diretriz. Abrace, querida Mãe, todos os necessitados de Tua presença, os encarnados e os desencarnados, que precisam avistar a Tua estrela guia. Amado mentor Paulo de Tarso, gratos somos a cada dia por nos resgatar, por nos mostrar que somos capazes da transformação, por nos proporcionar caminhos mais evoluídos e por acreditar em nós. Que possamos sempre, em nome do Senhor Jesus, ser Teus seguidores, imitadores fiéis. Fique conosco, Senhor Jesus, nosso mensageiro da paz. Sem Ti, nada somos. Com a Tua presença,
todo o melhor podemos realizar. Te amamos, Senhor. Que assim seja.